Boa noite. Vocês estão me ouvindo, não? Ok. Bom, no nosso primeiro encontro, a gente foi até o teorema fundamental do cálculo, né? Que é a base dessa parte, né? E a gente ficou de discutir o segundo teorema, né? Que é, no caso, esse teorema 2 aí que vocês estão vendo. E ele diz o seguinte, né? Ele diz que se eu tenho uma função f, que ela é um f de x, né? E ela é uma lei que satisfaz isso daqui, ou seja, se a sua derivada é o f de x, para qualquer f contínua no fechado, então, quando eu integro essa função dentro desse intervalo, nada mais é do que pegar essa função f, né, que no caso a gente chama de primitiva, se a gente considerar um processo de antiderivação, né, porque a derivada da função f maiúscula dá f minúscula. A gente conhece f minúscula, sendo que a gente usa quando está integrando a f maiúscula, quer dizer, é a inversa, né? O operador inverso aqui da derivada, no caso, né? Então, vai ser a f grande quando eu aplico o limite à direita, desculpe, né, do meu intervalo, menos a f aplicado no limite à esquerda. Então, trocando em miúdos, né? O que a gente faz quando está integrando? Esse processo de encontrar essa f maiúscula é o que a gente chama de antiderivação, isso é a linguagem do Leighton, né, que ele chama assim. Então, eu acho a antiderivada dessa fzinha, né, que a gente chama de f grande, e eu aplico os extremos do intervalo e subtraio. Quer dizer, é uma técnica muito simples, né, comparado a o que a gente viu na construção das integrais. Bom, apesar de ter visto agora a ideia do teorema 2, né, a gente vai demonstrar esse teorema. Então, vamos à demonstração dele. Bom, a antiderivada é o seguinte, a antiderivada, eu vou acabar dando spoiler, né, de uma coisa que a gente vai falar, foi que a gente viu nas derivadas, né? A gente viu que essas expressões que eu estou escrevendo são ditas funções elementares, ou seja, combinações dessas funções geram as funções que nós conhecemos. Combinações de monômios são polinômios. A gente não conhece expressões que são combinações de exponenciais, né? Mas a gente estuda também as exponenciais. Modelos no ramo sei lá, da área da saúde, digamos assim. Por exemplo, o crescimento de bactérias, né, são normalmente modelos exponenciais. Combinação de senos e cossenos tem aplicação direta mais em física, né, pelo fato de uma onda ser combinações de senos e cossenos. E a gente viu na unidade passada as derivadas. Então, o que são as derivadas, né? São novas funções quando eu gero geradas daquele operador, né, que a gente conhece, que é aquele limite, etc. Né? O h indo para zero, do f do x mais h menos f de x sobre h.
né? É como é definido o operador derivada. E quando a gente aplicou esse operador em cada função dessa, a gente gerou uma tabela de derivadas. Aí, agora a gente vai gerar uma tabela de integrais, que, olhando só para as expressões, o processo é o processo de antiderivação, ou seja, o que essa faz, nas integrais a gente vai ver o contrário disso. Por exemplo, para derivar o monômio, esse expoente se transforma em coeficiente e desse expoente eu retiro 1. Pergunta, e se eu integrar ao invés de derivar? Qual é o processo aqui para esse primeiro caso? Então, aqui a gente vai gerar uma tabela de integrais, né? Ou seja, aqui a gente chamava lá de função derivada, nunca vi na literatura chamar de função integral, mas na verdade é isso, né? Aí o Leito chama essa tabela aqui de antiderivação, tá? Porque é o processo inverso desse. A gente não está derivando, a gente está fazendo o contrário da derivada aqui. Tá? Não sei se isso ficou claro, essa ideia da antiderivada. Tá tranquilo, né? A antiderivada, no fim das contas, é a integral. Sendo que aí a pergunta é se para derivar eu transformo o meu monômio nisso, para integrar o monômio, o que, que a gente faz nele? Isso a gente vai definir isso hoje. Tá? Bom, antes de continuar, né, levantaram a mão, eu vou passar a vez, e depois dessa dúvida a gente discute o teorema. Professor, Pode falar. mas a integral não foi quem surgiu primeiro? Assim, eu sei que ambas foram definidas no mesmo tempo pelo Newton e pelo Leibniz, não, né? Mas, tipo, a ideia da integral não surgiu primeiro do que a derivada? Tá, aí Aí, tipo, por que é antiderivada e não anti-integral para a derivada? Tipo, porque a derivada é o foco. essa pergunta, para ser sincero, assim, essa questão de quem veio primeiro, eu não tinha tanta ciência, né? Se a integral veio primeiro que a derivada ou vice-versa. Então, isso para mim é novidade. Então, essa pergunta também é uma novidade. Aí eu tenho que perguntar para alguém que conheça a história, né? Porque tem essa área, né? Assim, história da matemática. É por que, né, que tem, assim, só justificando, né? Por que que o matemático não conhece muito de história? É muito comum a gente não conhecer. Porque as disciplinas, elas são dadas por uma construção e não por linhas temporais ou pelos pensadores. Então, por exemplo, lá em filosofia, normalmente eles se nomeiam assim: fulano é kantiano, fulano ele é um aristotélico, fulano ele é o platônico. O que que isso quer dizer? É que aquele cara é especialista em, né, o kantiano no caso é especialista em Immanuel Kant, e assim vai. Quer dizer, lá em filosofia eles estudam o cara, a vida do cara, as obras do cara integralmente. Em matemática não é bem assim, né? Porque a construção, alguns elementos aparecem, né? Então, por exemplo, na unidade passada, a gente viu o teorema de Lagrange, o teorema
Fermat, mas não necessariamente eles, né, passaram a dedicação de sua vida no cálculo, né? Então, eu não sei responder o porquê que a derivada, historicamente falando, tem tanto peso. Eu acredito que assim, né, pelo que eu já vi, pelo que eu já conheço, pelo que eu já trabalhei, eu acredito que é pela aplicabilidade, porque é mais comum você encontrar aplicabilidade usando derivada em alguma área ou sub-área de matemática ou áreas afins, do que aplicações usando integrais, né? Então, para o cálculo, o cargo-chefe, eu sei que é lógico que o limite é a base, mas assim, dos dois, o cargo-chefe é mais para derivada, assim, né? Quem tem mais uso e tal. Então, assim, eu acho que essa questão da integral é por ser usado menos, né? Mesmo assim, né? Considerando essa informação do João Pedro, né, que veio antes, mas quando a derivada surgiu, né, foi revolucionário. E provavelmente a integral ficou esquecida, né, já que a ferramenta é mais simples. Bom, Não, eu entendi. acredito. Mas aí é questão a se investigar, né? Assim, a gente suspeita, mas a gente não sabe, de fato. É aquela velha história. Por exemplo, os números indo-arábicos, né, fazendo um paralelo, eles vieram, eu não sei se surgiram antes dos romanos, mas eu sei que Fibonacci, né, que foi quem praticamente divulgou os algarismos indo-arábicos, quando ele divulgou o quão mais fácil ele então os números romanos, todo mundo praticamente estirou o dedo para eles, né? A razão é simples, né? Para fazer contas usando números romanos, é necessário uma ferramenta, tipo um ábaco, uma coisa assim, porque não é posicional, você não consegue escrever, botar um número romano debaixo do outro, fazer a conta. E para o número indo-arábico, isso aí é revolucionário, né? Você pega qualquer graveto, risca no chão, você faz a conta. Eu acredito, né, fazendo esses paralelos, que é por essa razão. A aplicabilidade faz a coisa ganhar fama, né? Então, eu acho que é isso. Mas aí é uma coisa a se pesquisar. Agradeço até o fato, né, de dar uma informação que eu não sabia, né? Isso é legal, assim, Ah, valeu, saber que professor. a integral veio primeiro. Não, assim, a Gostava. ideia formal não, né? Mas assim, o que embasou, tipo, aquele cálculo lá da, da Grécia que os caras faziam, não me lembro, eu acho que é redução ao exaustão, alguma Professor, coisa assim. sim, Enfim. e assim, tem outro agravante, assim, eu vou chamar de agravante. Por exemplo, um dia desse eu estava conversando com uma amiga minha, que ela foi ler o texto original, se eu não me engano, eu não sei se foi o do Newton, quando ele foi escrever a ideia do cálculo. Isso a gente estava conversando porque eu não lembro quem foi que comentou que foi ler um texto e entendeu absolutamente nada. Aí a gente começou a comentar, mas isso é muito comum. Por quê? Porque quando eu, por exemplo, se eu tenho um pensamento e eu começo a escrever, eu não me preocupo com a didática. Tipo assim, eu não me preocupo que qualquer um leia e entenda. Tipo assim, eu vou escrever o que tem na minha cabeça. Você que entenda você que entenda meu pensamento. Então, se eu não me engano, ela falou que o texto original do Newton em relação à ideia do cálculo não dá para entender nada. E, de fato, eu acredito nisso, né? Assim, diversas obras, inclusive diversas palestras. Eu lembro que quando fui fazer mestrado, teve um evento lá no programa, né? Aí os professores disseram, vai ter um evento, vocês que estão entrando, é importante vocês assistirem às palestras, né?
os pesquisadores, alguns até de fora. Aí, tudo bem, aí eu fui, todo mundo muito empolgado, né? A gente tinha acabado de entrar, quer dizer, tinha um mês, assim, de início de curso. Cara, sem brincadeira nenhuma. O palestrante falava em português, falava devagar, com toda a calma do mundo e paciência. Mas foi uma palestra que eu não entendi qualquer frase que foi dita. Eu só entendi obrigado e, assim, a despedida. Fora isso, tudo que ele falou sobre o assunto, eu entendi nada. E eu fiquei olhando assim, caramba, eu não estou conseguindo. E eu olhava para o lado assim, todo mundo concentrado, alguns fazendo anotações. Eu, que é isso? Esse povo é maluco. Caramba, esse cara não está falando nada com nada aí. Então, assim, tem esse lado. Eu sei que, não sei nem se eu deveria estar falando isso, né? Mas, assim, não é desestimulando, mas é assim mesmo, né? Para entender o que o cara estava pensando assim, é complicado. Muitas vezes você tem que ler outras coisas que ele escreveu, ler como era na época, né? Assim, enfim. Aí essa coisa, né? O pessoal vai lendo, vai discutindo, vai digerindo a informação, vai reescrevendo, aí a coisa começa a ganhar sentido. Então, por exemplo, eu comentei da definição de limite em 10 minutos. Mas aí a pergunta, quanto tempo foi necessário para se chegar até aquilo ali? Eu estava comentando ontem com a turma, eu entrei em discussão 3 horas com o meu professor da disciplina. Aí, numa reflexão, né, que eu fiz depois da discussão, eu verifiquei que uma fórmula lógica simples que era bem conhecida de todo mundo, estava por trás da discussão, ou seja, a gente discutiu, 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 mas no fim das contas aquilo era como se fosse uma soma não, mas sei lá, era como se o que a gente estivesse discutindo fosse o número de elementos da união de conjuntos, que é cada um dando exemplos, né, defendendo uma ideia assim, mas no fim das contas ninguém estava errado e tudo se resumia a uma expressão. Aí, por um lado, eu fiquei feliz porque a discussão, pelo menos na minha cabeça, se encerrou, mas por outro lado eu fiquei triste, porque eu fiquei pensando, caramba, uma coisa tão simples que todo mundo já sabia, e a gente discutindo, criando exemplos ali para defender, quer dizer, a gente partidarizou uma expressão que a gente já conhece. Aí, depois de dito, o que a gente estava discutindo era isso. Aí, ah, era isso. Então, é normal, isso acontece. Assim, nos debates e tal. Tanto que dizem, quanto mais você estuda, mais dúvidas você aparecem do que certezas. O que você tinha certeza você deixa de ter, e a dúvida que você tirou, ele gerou 5. Isso é normal, mas é isso que movimenta, né? A dúvida. Ok. Então, acabei cometendo aqui uma digressão, né? E vamos retomar onde a gente estava discutindo. Surgiu aqui algumas perguntas no chat, deixa eu só ler aqui, e algumas informações. João Guilherme disse 12 minutos atrás que não tinha entendido, eu acho que a ideia de antiderivada. Então, assim, né, essa escrita de antiderivada é livros relativamente atuais, né? Não é a ideia da época. E o processo de integração, né, de funções seria comparado ao processo de antiderivação, ou seja, é o contrário do que a derivada faz. Isso a nível de operador. Ok. Aí depois, deixa eu só ver.
Aí tem a pergunta, teorema 1 seria um se somente se? Bom, na escrita, pelo menos da fonte que eu tirei, então, aparentemente o se somente se caberia aqui, né? Mas, enfim, a ideia, como é o processo de integração que a gente está interessado, né? Então, a integral, sendo uma premissa do teorema, a conclusão é uma informação que conhecemos antes da integral, né? Que a ideia desse teorema é nos informar um caminho de resolução. Por isso que acredito que a preocupação dos textos tradicionais desse assunto use simplesmente a implicação. Tá? E o teorema 2, essa F, ele não distingue, assim, ele não faz uma distinção concreta indicando propriedade sobre ela. Mas ela diz simplesmente o seguinte, se eu tenho f, que é uma função de x, né? Ou seja, o domínio é, sei lá, um certo x, e ela satisfaz essa coisa aqui, ou seja, quando eu derivo ela, dá essa f, então, é que acredito que é aqui que seria o contrário, né? O teorema 2, no se somente se, seria o contrário. A ida é só para dizer que essa função pode ser gerada pela derivada dessa função aqui, né? No caso, a função que define as áreas, e, né, dado uma função que a derivada dela dá essa fzinha, se a gente aplicar a integral, aqui vai ser a diferença quando a gente aplica os extremos de intervalo, né? Parece que esses dois teoremas juntos, que se encaixa no se somente se, que o João Guilherme está perguntando, porém, aqui na volta tem uma informação que a ida não dá, né? Por isso que se dividiu em dois teoremas, né? Ok. O Stuart não fala em antiderivados, fala primitivas, mas é comum o uso desses, quer dizer, o uso de antiderivada não é tão comum como o de primitiva. O de primitiva é bem mais comum. Então, aí o Lucas perguntou, a integral é a mesma coisa de antiderivada? Operando as funções, sim, é a mesma coisa. Tá? Exatamente. Repito, né? Antiderivada seria o processo inverso, que é justamente a gente montar isso daqui. Por exemplo, primeiro, se essa função se transforma nessa, então qual seria o processo para que essa volte a ser essa? Né? Se daqui para cá foi a derivada que gerou, tá, a volta. Como é que eu pego uma função dessa e faço ela se transformar nessa, né? O que eu faço? Então, vamos escrever aqui. O que eu tenho que fazer aqui com esse expoente e esse coeficiente de tal maneira, né? Aqui eu vou fazer coisas de tal maneira que isso aqui vai se transformar nisso. O que a gente fizer aqui é o que a gente vai chamar de processo de integral, né? A integral, na verdade, vai ser isso daqui, ou né, é o que a gente vai montar aqui. Então, primeiro, quando a gente derivou, apareceu um coeficiente. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar ele, né? Porque na volta aqui não tem coeficiente nenhum. E segundo, eu vou ter que pegar isso aqui e somar 1. Então, aí volta, né, ao ser o que era. Então, beleza, hein? Agora, se eu fosse integrar essa, né? Qual seria o processo, né? Porque aqui eu peguei uma função que foi derivada para voltar a ser o que ela era. Agora, imagine que eu vou integrar essa. Aí, qual foi o processo que eu apliquei aqui? Bom, o que a gente aplicou aqui foi o seguinte. Nós pegamos o expoente e somamos 1, e a gente dividiu, né, por n. No caso, a gente dividiu por essa soma aqui, né? Porque n menos 1 mais 1 vai dar n.
Então, na verdade, é pelo expoente. Aí, só reforçando, né? O que a gente faz na derivada? Transforma o n em coeficiente, primeira coisa, e depois subtrai. No processo de integração é o inverso. Primeiro eu somo e depois eu divido. Né? Aqui, primeiro eu escrevo a multiplicação, depois subtraio. Então, aqui, esse processo aqui é o que transforma isso nisso. Tá? Consequentemente, isso aqui é a integral desse monômio. Tá? E é isso que a gente vai fazer com as outras também. Não sei se deu para entender. Eu sei que a gente ainda vai falar disso, mas né, só, sei lá, para entender como é que a gente vai montar essa tabela. Né? A gente montou a tabela de derivadas, vamos montar a tabela de integrais, baseado na derivada. Né? Aqui a gente não precisa utilizar o limite. Aí qual é a razão disso? Né? Porque como o processo de integração é o inverso e a gente tem aqui todas as expressões geradas, então a gente só analisa o que seria o contrário. Né? O que eu faria aqui para se transformar nessa? E assim vai. Muito bem. Então, até aqui, tá tudo ok? Deixa eu só ver. Deixa eu ver aqui mais perguntas. João Guilherme pergunta, mas a integral não era derivada no primeiro teorema? Na verdade, não. Então, essa função é uma integral, então se eu derivo ela, vai dar essa f. Né? Na verdade, a integral é processo inverso, é inverso, né? Não é... Integral não é derivada. Tá, isso. Onde foi parar o n do denominador? Ele foi parar, ele virou esse, né? N mais 1. Bom, já já a gente dá vários exemplos aqui para essa integração, né? Só para a gente não, né, não pular etapas e esquecer as anteriores. Eu vou voltar aqui para o Teorema 2 e já já a gente discute isso aqui. Tá, então a ideia do Teorema 2 é o seguinte. Então, só repetindo, qual é a ideia do Teorema 1? Eu tenho uma função A que define áreas, né? Essas áreas é definido por essa expressão. Aí a informação que ele nos dá é que se eu derivar a minha função A, eu tenho uma função f. Ou seja, eu tenho a derivada é processo inverso. Né? Se A é uma integral, a derivada, né, a integral some. Aí o teorema 2, ele vai nos informar o que a gente faz depois de integrar com esses limitantes aqui. Né? Então, primeiro, ele pede para a gente considerar uma função f, né, de tal maneira que a derivada do f dá o f do x. Então, essa é a primeira coisa. Então, aqui a gente pode considerar de uma forma simples que o f do x é o próprio a de x, né? Porque se eu fizer essa consideração, isso aqui vai ser satisfeito, né? Se eu derivo f, como o f é o a, então, né, a derivada aqui do a vai dar o f, isso aqui pelo teorema 1. Isso aqui já é garantido pelo teorema 1.
Então, eu posso fazer essa consideração aqui, né? Porém, eu posso... Essa consideração é pobre, eu posso enriquecer mais essa consideração. Como? Fazendo o seguinte, eu vou fazer f do x sendo o a do x mais uma constante qualquer. Bom, por que eu estou considerando essa constante, né? Porque a derivada de uma constante é zero. Então, se eu diferencio essa função f da minha função a em relação à constante, também é satisfeito essa informação aqui, né? No caso, essa informação premissial, né? Porque essa aqui é uma premissa do segundo teorema. Ok, então isso significa que se eu derivo a minha função f, isso aqui vai ser a derivada da função a mais a derivada da constante. E sabemos que a derivada da constante é zero, consequentemente, isso aqui vai dar a derivada do a, que a gente sabe pelo teorema 1, dá o f do x. Então, quer dizer, é satisfeito essa primeira condição se eu considerar a minha f de forma geral como sendo essa. Né? Aqui seria o f do x sendo o a de x mais zero. Né? Ok, então aqui seria uma forma mais geral do que essa. Tá, então considerei aqui a minha f, de certa forma ficou até simples, né, para a gente. Agora eu tenho que saber o que acontece com o f do A e o f do B, né? Quer dizer, aí eu estou fazendo de forma experimental. Por que eu vou fazer o f do A e o f do B? Porque, de antemão, a função que a gente pegou para gerar essa área é uma função que está definida no intervalo do A até B. E a gente definiu essa função A como sendo a função que encontra a área do A até o x. Essa função aqui é a área do A até o x. Então, como aqui eu defini a f, eu quero ver o que a f faz nos extremos. Então, vamos aplicar o f do A, vai ser quem? O A do A mais K. Outra coisa que a gente vai verificar é quem seria o f do B. Isso aqui vai ser o A de B mais K também. Aí, ok. Né? Então, repetindo, o teorema dá essas informações aqui como premissa, e a conclusão que a gente tem que chegar é o que seria a integral no intervalo todo, né, do A até B. Veja que olha o papel da f, né, aqui. Bom, então, defini a minha função assim, né, baseado justamente no teorema 1, porém aqui inseri um K para generalizar, e vamos observar o que acontece no f do A e do f do B. Na verdade, por questões didáticas, depois que a gente integra, é muito comum escrever a função com letra maiúscula. Então, quando você tem F minúscula e F maiúscula, normalmente a F maiúscula é a primitiva em relação a F. Né? Ou seja, se eu derivar maiúscula, dá minúscula. Isso é bem tradicional. Ok. Aí, analisando essas duas equações, a pergunta é, quem é o A de A? Quanto vale isso daqui? Quem sabe me dizer isso? Vou colocar aqui. Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem, tá? Eu vou só aqui e volto já.
Não saiam daí. Eu vou só silêncio. Vai que um gato sobe aqui e começa a miar, né? Enfim, então... muito bem. Alguém já identificou quem é o A do A? Lucas foi quase. Ele colocou que a área do zero até A. Na verdade, tudo isso que a gente está conversando aqui é baseado nessa função inicial que foi definida, né? Então, é a área sempre começando do A e não do zero. Então, isso significa que o A, né, a função área, quando eu aplico em A, na verdade é essa integral aqui. Ó. Aí, a pergunta que não quer calar, nesse caso, quanto vale essa integral? Porque quando é A de x, vai até x, ó. É o elemento aqui, esse elemento aqui é o limitante final, né? Então, se aqui fosse A mais B sobre 2, né? Então, seria o A de A mais B sobre 2. Ele ia do A até o A mais B sobre 2. Como aqui eu estou colocando o A no lugar do X, então ele vai até o A. Ok. Assim, eu vi que vocês... Ok, é exatamente isso. Isso aqui dá zero. Por que dá zero? Porque é uma área que começa no A e termina no A. Ou seja, aqui a minha base é zero. Então, é a área de uma linha. Mas pegue uma linha qualquer, reta, né? Vou pegar aqui uma linha reta. Defina a área aqui. Calcula essa área aqui. Eu vou dizer que a minha altura é H. Tá, e a minha base aqui, numa linha, quanto vale aqui a minha base? Bom, matematicamente, a gente considera que aí alguém pode dizer, vai ser a espessura da linha. Sim, mas matematicamente falando, as linhas não têm espessura. Então, aqui a espessura é zero.
Então, esse retângulo aqui, essa linha, base vezes altura, né, vai dar zero, que é exatamente o que acontece aqui. Não sei se todo mundo enxergou, enxerga, ou ainda não está enxergando isso. Porque essa expressão aqui, ele não se resume só à altura, tá? A aproximação que isso aqui, né, o processo de aproximação que isso aqui foi gerado é que o f de t seja a altura, mas aqui nesse intervalo, né, tem aí bases para a gente gerar áreas de retângulos, né? Então, se a gente pensa grotescamente, né, nesse caminho, dessa maneira, significa que aqui é uma área no intervalo degenerado. É uma área que começa no ponto e termina nele mesmo, né? Ou seja, não tem área. Não tem aqui um espaço. Assim, essa foi a ideia inicial, né? A gente pode pensar dessa forma, inclusive, para esse caso. Ok, então, se aqui zero, aí olha só o que vai acontecer. O f do A vai ser exatamente a constante, né? Já que o A do A é zero. Aí nós temos aqui que o f do B, se o A de x é a nossa área e vai do A até o x, quem é o A do B? O A do B vai ser a área, começando do A e terminando no B. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. O F de TDT. Vocês conseguem enxergar essa expressão, que é a mesma coisa desse A de B? Ok. Aí, mais a constante. O T é porque aqui eu estou usando X. Então, como esse X aqui é variável e ele está sendo um limitante variável, o T eu tenho que usar outra variável, porque senão cria uma maior confusão aqui. Se esse T é esse X, sei lá, não dá para eu amarrar, né, um no outro. Primeiro eu tenho que integrar e depois substituir. Tá. Ok. Então, o f de A é simples, né? É o próprio K. Então, eu vou trocar esse K pelo f do A. Então, vai ficar assim, ó, f do B vai ser igual a essa integral, que é a área toda, né? Vai ser essa área toda, mais o f do A. Aí, mudando essa expressão de lado, né? No caso, passando desse f do A para o outro lado. Então, isso aqui implica que a integral do A até B do f de t dt vai ser a primitiva quando eu aplico o B, né? Menos, né? Passando esse cara para o outro lado, a primitiva quando eu aplico o A. Com isso, está definido aqui o processo de integração, né? Então, qual é o processo? Primeiro, quando eu integro a minha f, eu tenho que achar a primitiva. Depois que eu encontro a primitiva, dado o intervalo, eu aplico o extremo à direita na minha primitiva, menos o extremo à esquerda. Com isso, eu vou encontrar o valor dessa área completa. E está definido aí, então, como é que procede a integral, né? Essa é a ideia do teorema fundamental do cálculo. Primeiro, mostrar indiretamente, né, que derivadas integrais são operadores inversos. Segundo, quando eu integro uma função, eu encontro primeiro sua primitiva e aplico os extremos. Aí, a essência da ideia da integral acabou. É simplesmente isso.
Primitiva é você encontrar uma função que quando eu derivo dá essa. Aí é o que a gente chama de primitivo. Ou antiderivada, isso. Ok. Então, né, feito aqui a discussão. Aqui, na verdade, é a primitiva quando eu aplico o extremo, né? Aqui é a integral, né? É a função, né, quando você encontra usando o processo de integração, aí é essa F maiúscula. Aqui, aí eu estou aplicando o A, no caso, né? No extremo à esquerda. Ok. Aí, propriedades da integral, né? Aqui eu vou... também não é necessário fazer uma discussão a fundo. Por quê? Porque se a integral é definida como limite, então essas propriedades que aparecem aqui são propriedades do limite, né? Então, a integral da soma vai ser a soma das integrais. Por quê? Porque o limite da soma é a soma dos limites, né? Se a integral ela é gerada pelo processo de limite, né? Então, essa propriedade se aplica. Outra propriedade que a gente conhece do limite é o limite de uma constante vezes uma função vai ser k vezes o limite dessa função. Consequentemente, a integral também vai possuir essa propriedade. Aí, o detalhe, perceba que quando eu determinei aqui que essa integral é essa, eu inseri uma constante. Por que eu inseri uma constante? Porque observe que nesse teorema 2, essa f, a diferença para essa a era de uma constante. E nós sabemos que a derivada aplicada aqui tem que ser a mesma coisa da derivada aplicada aqui. Sendo que se eu derivo aqui, quando eu derivo uma constante, zero, então ela não aparece aqui, né? Então, significa que toda vez que eu for integrar, eu preciso sempre adicionar uma constante. Né? Para derivar, isso não precisa, mas para integrar precisa. Porque no processo inverso, né, eu não sei se tinha ali uma constante, de tal maneira que quando foi derivada, zerou. Né? Então, essa é a diferença. Assim, uma diferença em relação às derivadas, por exemplo. Toda vez que eu integro, eu tenho que colocar mais uma constante, sempre. Deixa eu só ver aqui a pergunta do Lucas. Toda vez que eu for escrever uma integral, eu tenho que pôr a função entre símbolo da integral e esse dx? Sim, sempre, é tradição. Tem que ser qualquer constante? Sim, qualquer constante, inclusive é uma constante genérica. Aí alguns põem K, alguns põem Q, alguns põem C, né? Aí fica a critério de cada um. Tá, o João disse que não consegue visualizar. Deixa eu mostrar para ele. Bom, a ideia... Vou voltar lá para a ideia do primeiro teorema. Então, não, ali não é terceira prova. Se for terceira, quer dizer, não tem a ver com esse contexto, né? Mas, enfim. Então, vamos supor que a gente vai fazer integrações sem observar o intervalo da área, só em relação à função. Então, toda vez que eu integro, né, uma função, existe uma primitiva ali, né? Ou é para existir. Porém, né, o que a gente sabe? Que essa primitiva, quando a gente deriva, ela tem que dar exatamente essa função que está aqui dentro da integral. Mas aí é que está. Se eu derivo essa ou derivo essa, dá no mesmo. Porque a derivada de uma constante
vai zerar. Então, na verdade, a integral, se a cada constante que eu adiciono eu tenho uma função diferente, então significa que esse processo de integração me dá infinitas funções, onde cada constante que eu inserir, né, é uma nova função. Então, significa que aqui eu tenho que escrever sempre isso. Toda vez que eu integrar, eu tenho que dizer que vai dar uma função primitiva mais uma constante. Né? Então, é por isso que toda vez que a gente integra, a gente indica a adição de uma constante. Ok. É justamente isso, né? O que é integral indefinida? É quando a gente olha só para os operadores. Então, repito, né? Se para derivar esse expoente vira coeficiente, daqui a gente subtrai 1, para integrar é o processo inverso. Qual é o processo inverso desse que eu acabei de falar? É somar 1 e dividir por esse novo expoente, né? Então, isso é que o operador integral faz, né? Segundo, se eu tenho uma exponencial, se eu integrar, na verdade, vamos lembrar, se eu derivar, como é que fica? Fica a elevado a x vezes o ln. Então, o processo contrário é repetir o a elevado a x, ao invés de multiplicar, é dividir pelo ln. Né? A derivada do seno é cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno. Então, significa que na integral tem essa inversão de sinais. Então, a integral do seno vai ser menos cosseno, e a integral do cosseno vai ser menos seno. Então, com isso, a gente tem as três tabelas. Tem a primeira tabela das funções elementares, a segunda tabela, que é das derivadas, e a terceira tabela, que é das suas respectivas integrais. Então, deixa eu só reforçar isso, né? E com os exemplos a gente vai ver como é que o processo funciona. Então, primeiro, repetindo, né? As elementares que nós definimos. O monômio, exponencial, senos e cossenos, as circulares. Né? Segunda tabela é a tabela de derivadas, que é n vezes x elevado a n menos 1, a elevado a x vezes ln do a, derivada do seno é cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno. Isso a gente já tem conhecimento, já trabalhamos isso, e etc, etc. Agora, vamos montar aqui a tabela das integrais. Aqui eu estou escrevendo bem rústico, né? Na verdade, aqui tem que ter o dx, tá? Não existe uma escrita alternativa como de derivada. Né? A derivada, na verdade, é essa. Né? Essa é uma alternativa. Para integral, não existe maneira alternativa como nas derivadas. Então, de novo, se para derivar, primeiro, a gente transforma o expoente em coeficiente, aqui a gente vai fazer isso por último. E aqui na derivada, a segunda coisa que se faz é subtrair 1 aqui no expoente. Então, né, e tem que ter, inclusive, a inversão operacional. Então, se primeiro foi transformado o expoente coeficiente, em segundo subtraiu, aqui vai ser o inverso. Primeiro eu somo e depois que eu divido. Né? Se aqui a gente multiplica, aqui a gente vai dividir. Né? Então, se primeiro eu gero o coeficiente, aqui eu vou gerar por último. Se em segundo eu subtraio, então por primeiro eu somo. Quer dizer, tudo ao contrário. Isso faz com que, por exemplo, essa volta a se transformar nessa. Né? É esse processo que indiretamente está sendo aplicado. Segundo, né? Se para derivar a gente repete e multiplica pelo ln, para integrar a gente também repete, né? Sendo que ao invés de multiplicar a gente divide. Né? Já que o operador faz o contrário do que a derivada faz. A derivada do seno é cosseno, né?
Então, significa que a integral do cosseno vai ser seno. Né? Então, a integral do cosseno vai ser seno. Né? Que é a volta. Derivada do seno, cosseno. Consequentemente, a integral transforma o cosseno em seno. Então, eu vou transformar o cosseno em seno. E o cosseno pela derivada é transformado no menos seno. Significa que a integral do menos seno é cosseno, mas aqui não tem menos seno. Então, isso vai dar menos cosseno. Não sei se deu para visualizar, né, como eu gerei cada uma. Mas, repito, né, a ideia é, tudo que a derivada faz, a gente faz o inverso. Né? Então, é só observar como foi construído e fazemos a construção inversa, né, baseado nessa tabela. Aí, repito, né, tudo isso a gente fez simplesmente esse processo porque, por duas razões. Primeiro, a gente já conhece o processo de derivação e, segundo, a definição das integrais é um somatório. E a gente não trabalhou com somatórios. Então, isso significa que trabalhar com essa ferramenta aqui é inviável. Tá? Existe... FMC vocês vão trabalhar com somatórios, sequências, e somatório é somar termos de uma sequência. E tem uma teoria muito parecida com a do limite de funções para sequências e séries, mas tem algumas diferenças. Né? Então, não dá para utilizar o processo de integração usando o limite por essa razão, né? Inclusive, tem algumas somas específicas, né? Tem somas de termos que dá exatamente um exponencial, soma de termos que dá um seno, quer dizer, aí está se aprofundando bem mais. Né? Então, aqui a construção funciona, né, usando as derivadas. Bom, tudo bem até aqui, está tranquilo o que foi feito, ainda tem alguma dúvida? Tá, tem duas perguntas aqui. Uma delas é a do João, né? Se repete na derivada e a integral é o contrário da derivada, era para não repetir. Né? Na verdade, é um comentário. Na verdade, assim, essa questão da repetição não está aqui em pauta, né? Não existe uma função que você diga assim, não, para derivar isso você vai ter que repetir. Consequentemente, a integral é a não repetição. Não, não é esse tipo de contrário, e sim o operacional. Então, sei lá, se numa multiplica por algo, na outra você vai ter que dividir por algo. É isso, né? E se há repetição, na derivada vai ter que repetir na integral, porque não é, repito, né? A repetição não é um operacional matemático, aí é outra coisa. Então, o que, no caso, a integral está fazendo é um operador usando operações inversas matemáticas, né? E não essa questão da repetição. Não sei se deu para entender o que eu acabei de falar.
E tem a pergunta... Tem um somatório em análise combinatória que o Felipe está comentando, né? Mas, assim, o somatório, ali são alguns, né? A soma é mais geral. Então, por exemplo, você tem qualquer sequência. Então, imagine aí uma sequência onde os nossos termos vão ser da forma 1 sobre a raiz de x, por exemplo, né? E esse x, eu vou escrever um pouco a linguagem das sequências, esse x é um número natural. Normalmente as sequências são trabalhadas, né, são funções onde o domínio é o natural. Tá, aí no caso a gente substitui, né? Quando for zero aqui não pode, né? Então vou restringir ainda mais, né? Sem o zero. Quando x for 1, isso vai dar 1. Quando x for 2, vai dar 1 sobre raiz de 2. Quando x for 3, isso vai dar 1 sobre raiz de 3. Beleza, aí, né, quando for n, vai dar 1 sobre raiz de n. Tá, tranquilo. Aqui é uma expressão geral que eu acabei de criar. A pergunta é, se eu somo tudo isso, né? Se eu somar 1 mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, quer dizer, pode ser que a gente encontre uma expressão para isso, mas pode ser que não. Pode ser que a gente só saiba se ela converge ou diverge. O que seria convergir? É se essa soma de infinitos termos dá um número, ou se essa soma de infinitos termos vai para o infinito. Mas, assim, a maioria das sequências e séries, não dá para saber uma expressão que define aquela soma, né? Então, aí repito, né, em análise combinatória tem uns padrões ali, né? Então, de fato, é tranquilo, mas o que eu estou dizendo é que aqui nesse universo que a gente está, né, essa ideia de somatório, ela se expande mais, né? Então, entram as coisas que a gente não tem, assim, a gente perde a ordenação dela, a ordenação no sentido de controle do que aquilo dá, uma expressão que gere a soma daquilo, enfim, né? Ok. Mas, assim, o cálculo 2, né, o início do cálculo 2 é sequências e séries, né? Seria essa outra parte que não é visto aqui. Aí, depois disso, aí dá para se trabalhar, né? Ok. Sim, aí Lucas pergunta, por que tem que ser mais um? Bom, vamos pegar um exemplo prático, né? Pegar aqui uma função x à quinta, por exemplo. Aí eu vou derivar x à quinta, só para a gente ver o que a gente precisa fazer, né? Aí, pela derivada, a gente sabe que isso aqui dá 5x à quarta. Bom, agora imagine que eu vou integrar 5x à quarta, né, em relação a x. Aí eu quero observar o que a gente faz para que isso se transforme nisso. Então, primeiro, se eu divido simplesmente pelo n, eu não tenho como cancelar. Ah, pô, é por isso que a pessoa já está trabalhando com o expoente já reduzido. Você não está trabalhando Isso, com ele com 5, está reduzido exato. já. Exato, porque quando eu derivo aqui perde 1, né? Então, na hora que eu vou colocar aqui o cara para cancelar com esse, eu tenho que pegar esse e somar 1. Por isso que eu vou colocar aqui, né? Aqui tem que ser esse mais 1 e aqui tem que ser mais 1. Aí, quando eu faço isso, aqui vai cancelar e aqui vai voltar, né, a ser a função que era. Então, é por isso que primeiro a gente soma e depois divide, né, pelo cara e depois que eu somo. Aí a razão é porque esse é um a mais do que esse. Aí, se eu quero anular esse, eu tenho que somar um aqui. Tá? Tranquilo, né? Tranquilo, obrigado, Felipe. Nada.
Ok. Pronto, então vamos a alguns exemplos. Então, determine a integral indefinida. Quando ele pede isso, ele pede só a expressão, né? Ele não está preocupado com os limites aqui da integração. Vocês querem escolher alguma delas? Sei lá. Ou quer que eu escolha? Tá, 3. Essa 4 aqui, ela parece, eu não sei nem por que ela está aqui. Ela é bem mais complicada. Mas, enfim, isso aí depois eu vou analisar por que ela apareceu aí e dou um feedback para vocês. Tá? Essas outras, assim, apesar da cara não estar muito bonita, mas essa daqui é um nível bem mais complicado. Mas, enfim, por hora vamos deixar ela aí, né? E depois eu dou um feedback para vocês. Sim, essa função aqui, a função da 3, eu posso escrever ela como esse caso da 2, né? Porque como aqui é negativo, se eu torno esse expoente positivo, é porque isso aqui vira um denominador, né? Então ele vai ficar uma coisa desse tipo aqui. Porém, não sei se vocês lembram de um caso que era raiz de x, a gente transformava isso aqui em x elevado a 1/2, e na hora que a gente fosse derivar isso aqui, né, a gente derivava normalmente, né? A gente viu, inclusive, quando foi ver o processo de derivação pela inversa, que dá exatamente se aplicar esse processo de derivação que a gente conhece, né, usando a inversa. Então, aqui a gente viu que o expoente ele se transforma em coeficiente, e daqui a gente tira 1. Então, ele vai dar -1/2, ou seja, a raiz vai para o denominador, né? Isso aqui ficaria assim. Para as integrais, a gente vai também se utilizar desse artifício a priori aparentemente apelativo, né? Que é a estrutura inicial que a gente considera nos monômios, não tendo expoentes racionais ou reais, mas aí a gente faz uma espécie de analogia, porque já sabe que funciona. Então, aqui a ideia é aplicar o processo de integração que a gente acabou de ver aqui nessas tabelas, né? No caso, a gente aplica o primeiro processo. Então, isso aqui, ele vira x elevado a -2/5 mais 1, e eu divido por tudo isso, né? No caso, o -2/5, mais uma constante. Então, teoricamente, está integrado já. Já fiz aí a integral. Tá? A ideia é essa. Aí, no caso, é só arrumar aqui, né? Aqui vai ser x elevado a 3/5 sobre 3/5, né? Ou 5/3, né? Sei lá, fazendo as mudanças respectivas. Então, tá aí a integral, né? Aí, por exemplo, os exemplos 1 e 2 seguem a mesma ideia, né? Esse aqui a gente só transforma para esse formato, né? Vai virar x elevado a -3. Enfim, os 3 primeiros, a maneira de resolver é como eu fiz na 3. Aí, repito, né? Essa 4 aqui, depois eu vou ver a razão dela. E vamos para a próxima. Eu acho que aqui é para gerar expressões nesse numerador que a diferença seja 1. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui, depois eu verifico isso, mas, por exemplo, é isso aqui, ó. Essa é a expressão, né, que a gente tem lá.
Aí eu quero fazer isso, eu quero gerar expressões parecidas com essa. Então, x ao quadrado mais 1 vezes alguém menos x ao quadrado mais 1, né, tudo isso sobre x ao quadrado mais 1, né, se eu faço isso aqui, essa diferença dando 1, eu posso transformar essa fração em divisão de frações, né? Aí eu vou conseguir. E existem essas coisas, essas técnicas mais na frente, né? A gente vai comentar sobre isso. Mas aqui eu acredito que é uma coisa desse tipo. Tá? Próxima aula eu dou um feedback sobre esse exemplo. Tá, e vou só resolver o 5, né? Só para a gente ver como é que fica nesse caso aqui. Bom, nesse caso ele fica assim. A gente tem que integrar essa função, né? Bom, se a gente fosse derivar, ia ser, né, bem trabalhoso, né? Porque ia ter que aplicar aqui a derivada do quociente, né? Repeta de cima, deriva de baixo, quer dizer, tem todo aquele processo, né? E para integrar, aqui a gente faz o seguinte, aqui eu vou transformar isso aqui em duas frações. Então, a primeira fração vai ser x ao quadrado sobre x ao quadrado dx, né, já aplicando a propriedade. A integral da soma é a soma das integrais, né? Então, menos a integral de 1 sobre x2 dx. Né? Quer dizer, isso aqui eu posso transformar nisso, já também aplicando as propriedades. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. E essa integral a gente pode escrever assim. Ok, então quem seria a integral do 1? O que vocês acham? Vai ser a própria? Muito bem, vai dar x. Por que vai dar x? Porque essa função aqui eu posso considerar como sendo essa, né? X elevado a zero. Aí, como é que ficaria o processo de integração aqui? A gente soma 1 aqui e divide por essa soma. Então, isso aqui dá o próprio x. E aqui aplica o processo, né? Que a gente viu, inclusive, no exemplo anterior. Então, no caso, fica soma 1 aqui e divide por essa soma. Mais a constante. Tá, e só arrumando isso, aqui vai ficar x elevado a menos 1 sobre menos 1 mais k, ou seja, aqui menos com menos é mais, né? Vai ficar x mais 1 sobre x mais k. E tá aí, feito a integral. Quer dizer, se eu derivar isso aqui, tem que dar isso aqui. Aparentemente, parece que não vai dar, né? Mas aí a questão toda é aqui, ó, né? Que aplica a regra do quociente, né? Aí vai ficar o de baixo ao quadrado, né? Quer dizer, o que tem aqui vai dar 1, quer dizer, né? Comentando assim, de fato, aparenta que isso, quando eu derivo, se transforma nessa. Ok, então essas são as ideias desse exemplo 2, né? Vamos ver aqui as ideias do exemplo 3. Tá tranquilo em relação ao exemplo 2? Muito bem. A ideia do exemplo 3, né, diferenciando um pouco a ideia do exemplo 2, é o fato de aqui ele pedir a integral definida. Aí, o que seria, o que a gente chama de integral definida? É a integral onde o intervalo
de integração está determinado, né? No caso, esse primeiro exemplo. Veja que tem alguns que já estão montados, né? E tem outros que não estão montados. Então, né, vou só fazer a leitura desses que não estão montados e comparar com, né, os que já estão. Então, por exemplo, o primeiro, né, ele me informa que x vai do 1 até 4, né? A gente quer a área dentro dessa região. Meu y, que é a variável que, sei lá, possui um dos limites como sendo a nossa curva, né? Então, ele varia do 0 até o f, né? Ou seja, só a parte positiva das minhas imagens. E a lei, né, que vai ser o teto aqui da nossa região, é esse polinômio. Então, vamos montar essa integral. Então, a nossa integral vai ficar integral do 1 ao 4. A nossa função é x ao quadrado menos 5x mais 9 dx. Né? Essa é a ideia. Integral da soma é a soma das integrais. Então, isso aqui vai ficar integral do 1 até 4, né, de x ao quadrado dx, menos a integral de 5x. 5 é constante, ele pode sair da integral, né, então vai ficar 5 integral de x dx, no intervalo também de 1 a 4, e por fim, mais o 9 pode sair da integral, né, vai ficar integral de 1 dx, do 1 até 4. Quer dizer, né, a princípio, parece até que o processo de integração é bem mais fácil, né? Mas, repito, né, tem umas funções que não dá para encontrar, né, quem seria a primitiva dela. É tanto que recai em outros métodos fora esse. Tá, e aqui vai ficar... Aqui a gente soma 1 e subtrai por esse expoente, né? Então vai ficar x elevado a 3 sobre 3, né? No intervalo de 1 até 4. A gente escreve assim quando ainda vai substituir, né? Então essa é a maneira de escrever, né? Colocar a barra, aqui é a nossa função, né? Depois de aplicar o processo de integração indefinida, e aqui eu estou determinando quem eu vou substituir. Vai ficar o 4 aplicado aqui, menos o 1 aplicado aqui. Menos, né, 5, essa integral vai ficar x ao quadrado sobre 2, no intervalo de 1 a 4. Por fim, né, mais 9, integral de 1 é o próprio x, no intervalo de 1 a 4. E agora é só substituir. Aqui vai ficar 4 ao cubo menos 3 menos 1 ao cubo sobre 3, né? Desculpe, aqui eu falei menos, mas na verdade é sobre. Menos. As barras é para indicar que eu ainda vou substituir, mas não substituir ainda. Porque como é que é o processo, né, que a gente viu pelo teorema fundamental? Primeiro eu acho a primitiva dessa e depois eu faço a substituição. Aqui eu achei a primitiva, né? Essa função aqui é a nossa função f. Sim, aqui faltou a constante. Essa aqui é a nossa função f. Falta aplicar o 4 em f e depois o 1 em f. Aí a gente indica assim, põe a barra, dizendo que eu vou substituir esse limitante à direita em f, depois subtrair, né, pelo limitante à esquerda, depois que eu substituo aqui na nossa f. Então, aqui eu fiz a substituição, ó, apliquei o 4 aqui na minha f, menos o 1 aqui na minha f, menos 5, vezes aí o 4 aplicado, menos 1 aplicado, por fim, mais 9, aplicando 4 aqui vai ser o próprio 4, né, porque eu estou colocando 9 em evidência, menos 1. Então, por um lado, a derivada é mais chato, né, assim,
para alguns. Mas o chato da integral é depois para substituir, pelo menos ao meu ver. Deixa eu só ver aqui. Pergunta do Ângelo. A derivada de x à quarta era para ser x aqui sobre 5. Na verdade, é a integral. A integral é isso. Eu acho que ele está justificando, né? Ou ele está perguntando? Não, professor. É porque ali ele dá menos 5 vezes a derivada, que vai do 1 ao 4, de x dx. Né? Aqui. Isso. Aí lá na frente ele vira x ao quadrado sobre 2. Isso. Aí é que eu não entendi. Porque aqui, né, aqui é x elevado a 1. Aí o que a gente faz para integrar? A gente soma 1 e divide por essa soma, que é o que aparece aqui, ó. Ah. Desculpa aí. Não, tudo bem. No início, tem hora que a gente confunde com a regra de derivada, porque parece. Mas aí, com as aulas, né, a gente vai diferenciando, isso é normal. Então, é legal, assim, né, ter perguntado, né, inclusive, para você ter ideia como mistura, né, o Ângelo põe assim, não entendi a derivação. Né, aí depois ele coloca integral, né, ele corrige, mas é normal, né, como se parece, tipo assim, a derivada de um polinômio, de um monômio, é um monômio, e a integral também é um monômio, a diferença é mínima, né, um soma, o outro subtrai, um divide, o outro multiplica. Realmente tem horas que, né, dá um piripaque na cabeça, né, principalmente nessa altura do campeonato, né, na reta final é loucura, né, a mente já, e que técnicos já estão brigando, né, eles já não estão mais dialogando. É verdade, né? 10 horas da noite também tem isso, né? Não, é integral, é porque é o seguinte, deixa eu só ver. Primeiro aqui não aparece, né? X à quarta. Mas eu Acho vou que é por causa fazer. da escrita ali. Ó. É porque o 4 está muito em cima do x, ele está achando que é Tá. x à quarta. Na verdade, aqui é o limitante, né? É esse 4. Aqui é do 1 a 4, aqui é do 1 ao 4, também do 1 ao 4 e do 1 ao 4 aqui. Né? Então, aqui o expoente está aqui, ó. Aqui não tem, aqui o expoente é 1, né? Por isso que deu isso. E aqui não tem. Então, desculpa aí se deu essa má impressão, né? Inclusive, no texto, eu acho que deve ter uma... Tudo bem, ele coloca aqui um pouco afastado, né? Mas não sei se em algum momento, né, possa ser que aqui também haja confusão, né? Deve ter um display style da vida que ele, né, faz uma coisa assim mais interessante. Mas enfim, eu acho que a gente se entendeu aqui. Tá, então fazendo as contas, né, aqui vai dar 64, se eu não me engano. Menos 1 dá 63, eu vou botar logo aqui, 63 sobre 3, menos 5 vezes, aqui vai dar
16 menos 1, que no caso dá 15, sobre 2. E aqui vai dar 27. Ó, aí mais a constante. Então, aí é a nossa integral, né? Não vou continuar a conta não, tá? Aqui no caso é o de meio. Então esse é o valor aqui da nossa integral, né? Que seria a área dessa região, quer dizer, a área limitada em x do 1 ao 4 e em y do y igual a 0 até essa curva. Aí tem as demais, né? Aqui segue a mesma ideia, é a integral do x de 0 até π sobre 2. O y, ele varia do 0 até a função u, né? Veja que aqui só é a mesma coisa, né? Só mudou a escrita. E o u de x é cosseno de x. Então, sei lá, é o primeiro quadrante, né? Quer saber a área no primeiro quadrante. E aqui é dentro de uma volta, né? Ok. Então, essas outras eu acho que é tranquilo, assim, para... Né, nada mais é do que fazer a substituição aqui na tabela, né? E depois dos extremos, que é dado, né? Ok. Aí eu vou comentar aqui essas proposições, na verdade, são algumas informações que podem facilitar a nossa vida em certos cálculos. Por exemplo, se a função é ímpar, essa integral dá zero. Aí eu vou dizer por quê, né? Quer dizer, é uma informação interessante no sentido de, às vezes, a gente não precisa nem fazer a conta, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou criar aqui um exemplo de uma função ímpar, para encaixar aqui com essa ideia. Então, imagine a integral de x à terceira dx, né? Essa função é ímpar. E se eu fizer a integral de menos 2 a 2, por exemplo, eu já sei que isso aqui dá zero. Por que isso dá zero? Por causa disso, né? Eu vou colocar aqui a informação gráfica, né? O que é uma função ímpar? É uma função que obedece a essa regra. O f do x é menos o f do menos x. Ou, escrevendo de uma maneira mais simples, menos f do x é o f do menos x. Ou seja, o que acontece em f de x, aqui em menos x, é a mesma coisa, porém o sinal troca. Então significa que o que acontece aqui desse lado, desse outro, é o mesmo comportamento, porém tudo com sinal negativo, né? Então é isso aqui que vai acontecer. Tá, então, observando aquela primeira ideia da aproximação pelo somatório de Riemann, se eu gerar aqui um retângulo, né, para tentar aqui uma aproximação, eu vou começar de um retângulo só, né? Então, esse retângulo, ele vai ter área positiva. Por quê? Porque o f do ponto é um número positivo, consequentemente o retângulo, né, vai ser uma área positiva. Em contrapartida, se eu pego um ponto daqui e faço o f dele, a altura é negativa, né? Então significa que a área desse retângulo respectivo é negativa. Tá? Eu não coloquei essa informação, trabalhar com imagens negativas desde o início, para não criar confusão. Mas, de toda forma, se a gente olha a área nesse pedaço, e nesse pedaço, a gente nota que é a mesma, porém essa aqui vai receber o sinal de mais, porque na aproximação de Riemann todas as alturas são positivas, né? Quando a gente
aproxima por áreas de retângulos, e aqui todas as áreas são negativas. Então, como é a mesma, aqui vai ser a área positiva e aqui vai ser a área negativa. Então, quando eu somar tudo, isso vai dar zero. Né? Então, isso é vantajoso, assim, né? Já adianta a nossa vida. Em contrapartida, isso é o que a primeira proposição diz, né? É tanto que, assim, essa discussão geométrica já justifica, né? Não precisa a gente ficar entrando em diversos detalhes. É como eu falei, o único teorema que é necessário aqui a gente fazer uma discussão um pouco mais profunda é o teorema fundamental do cálculo. O que a proposição 2 diz, né? Diz que se a função for par, então a integral de menos a até a é o dobro da integral de 0 até a. Então, é quase a mesma ideia da ímpar, né? A ideia é que eles não se anulam, pelo contrário, né? Eu estou gerando, por um lado, uma área igual que do outro lado. Então, basta você escolher um lado e multiplicar por 2. Vou pegar aqui um exemplo só para a gente entender isso. Vamos pegar a função x ao quadrado, que a gente sabe que ela é uma função par. Par, isso, né? O que isso significa? Se eu pego o f do x e o f do menos x, dá idêntico, né? Aqui a gente sabe que se eu elevo menos x ao quadrado, vai dar x ao quadrado, assim como dá aqui no f do x. E se eu aplico a integral de menos 3 a 3, né, graficamente a gente sabe que o comportamento das parábolas é o mesmo, né, dos dois lados. Aqui, né, inclusive isso é bíblico, né? Jesus usa parábolas por isso, né? Se por um caminho a gente não entende as imagens, use outro, né, que a gente entenda. Né? Essa é a razão de lá está escrito, né, que ele usava parábolas. E aqui, se a gente fizer as integrais, a gente, de novo, né, nessa mesma ideia, né? Essa área aqui é idêntica a essa. É exatamente a mesma área. Então, o que significa isso, né? Não precisa eu calcular as duas. Basta a gente pegar uma só, ou seja, eu pego aqui do intervalo do 0 até o 3, e quando eu calcular essa área, eu multiplico por 2. Eu vou ter exatamente essa. É isso que a segunda proposição fala. Né? Se a função for par, não precisa calcular o intervalo todo, pegue uma parte dele. Lembrando que é quando se toma aqui um intervalo simétrico, né? No caso, se eu pego do 1 ao 2, aí já não é, aí já não dá mais zero. Vai dar uma diferença. Do 1 ao 2, a parte que vai até do 0 ao 2 é maior do que a parte que vai do 0 ao 1. Né? Aqui ele amarra, né? Pegando de menos a a. A terceira proposição também é uma técnica muito usada, que é a seguinte: eu tenho a integral do a até b, então eu posso dividir em quantas integrais eu quiser. Então, pegue um ponto entre a e b, aí eu vou fazer a integral do a até c e depois do c até b. Enfim, não tem muita dificuldade aqui. É tipo assim, eu vou pegar aqui o ponto 2. Então, eu não quero calcular assim. Como é que você quer calcular? Eu quero fazer assim, eu quero calcular do 0 ao 2 e depois do 2 a 3. Tá, não tem problema. Então, a integral do 0 até 3 de uma função é a mesma coisa da integral do 0 a 2, somado, né? Essa área seria só até aqui, né? E depois eu somaria o resto. O resto é do 2 até o 3, né? E é isso que a terceira proposição diz. E, por fim, a proposição 4, né, a gente vai ficar até aqui por hoje.
né, nessa proposição 4. Ele diz o seguinte, eu tenho o f do x, ele possui imagens menores do que o g do x para todo x, né? Ou seja, o g de x é uma linha, né, é uma curva que está acima do f. Então, a área entre o f e o g é a diferença. Aí, deixa eu explicar isso para vocês. Assim, né, seguindo essa linha, né, que a gente está fazendo dos comentários aqui sobre as proposições. Bom, a ideia é a seguinte, vou pegar aqui um gráfico, definir aqui A, B, aí suponha que eu tenha uma função f, onde todas as suas imagens são menores, ou seja, estão abaixo da função g. Essa aqui é a função f, essa aqui é a função g. Inclusive, vamos pintar, né? Deixar aqui bem bonitinho. Então, eu tenho aqui essa região F. E eu tenho aqui essa região G. Aí eu vou só colocar uns nomes aqui alternativos para facilitar, né? Então, essa região aqui eu vou chamar de área 1, essa aqui de área 2. Aí é o seguinte, se eu fizer a integral do A até B do g de x dx, isso vai ser a área 1 somada com a área 2. Porque a soma dessas duas áreas é exatamente a área limitada aqui entre o A e B e do 0 até o G. Né? É justamente isso aqui. Não sei se todo mundo enxerga ou se alguém discorda disso. Se eu fizer a integral, ou seja, se eu for calcular a área através do f, isso aqui vai me dar só A1. E qual é a área entre as curvas? A área entre as curvas é A2. Sim, mas como é que eu encontro o A2? Subtraindo. Porque eu pego essa área completa, né, essa área completa aqui, eu tiro só a região verde, eu vou ter a área entre as duas curvas, né, entre as duas. Então, se eu fizer a integral do A até B menos a integral, isso aqui vai ser a soma das duas áreas, subtraído dessa parte de verde aqui abaixo, né? Ou seja, vai ser exatamente quem eu quero. Aí, aplicando as propriedades, né, só para a gente ter uma expressão mais interessante, isso aqui vai ser g de x menos f de x dx, né? Essa expressão aqui, a gente pode dizer que é isso, porque a integral da diferença é a diferença das integrais. E pronto. Está aí a definição, né? Na verdade, é a proposição que garante a expressão da área entre curvas. Aí, por que, né, só aí remetendo lá no início, né? Por que quando eu digo assim, y pertence a 0, f de x, aparece só f de x? Porque quando eu faço a diferença, né, a lei f de x menos a lei 0, vai ficar só a lei f de x. Então, na verdade, a gente tem trabalhado com isso o tempo inteiro. A diferença é que a gente não tem pego, né, duas expressões diferentes da y igual a 0. Bom, então, eu acho que por aqui tá bom, por hoje. Tá? Já falei
muita coisa, deixa eu só... Valeu, João Pedro. Vou só interromper aqui a gravação e comentar o que, que vai faltar, né? Até mais, Ângelo. Quer dizer, aí tem um exemplo, né, que é o que a gente vai fazer na sexta, e entramos praticamente na última parte, antes das aplicações, né, que é as técnicas de integração. Aí o que, que são essas técnicas? Essas técnicas são o seguinte: a gente sabe que tem as técnicas de derivação, né, e, sei lá, todo aquele horror de regra, quando a gente inverte, nem todas dão certo. Então, essas que dão certo, né? Aí, no caso, a gente tenta encaixar essas para achar as primitivas. Então, a integração por substituição é o processo inverso da composta, né? Da derivação de uma função composta. E a integração por partes é um processo inverso da regra do produto. Apesar dessa regra, né, ser mais complicada do que essa quando a gente deriva, né, derivar uma composta aparenta ser mais complicado do que derivar um produto. Porém, nas integrais isso se inverte, né? É o primeiro processo que a gente tenta por substituição. Assim, quando a gente estabelece uma ordem, né? Porque, assim, integral parece que é meio que chute, assim. Então, eu sei que tem uns casos que a gente bate o olho e, aqui o caminho é esse. Mas, de forma geral, a gente sempre tenta a substituição primeiro e por partes, tipo assim, quando não sai. Quando aqui não sai, então a gente tenta essa saída. E aqui tem que ter cuidado, né, por partes, porque pode ser que a gente entre no looping, né, visto que uma integral é uma função menos outra integral, né, possa ser que essa integral aqui a gente não consiga resolver, aí aplica o processo de novo, né, quer dizer, aí vai gerando integrais até o infinito. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado assim, na seleção das funções. Né? Tem, de toda maneira, quando não dá certo, inverta o que você escolheu, que aí você vê que às vezes a saída é menor. Aí tem algumas substituições trigonométricas, né? Algumas saídas, em alguns casos, por trigonometria. A ideia de frações parciais, né? Que entra um exemplo bem semelhante àquele que eu pulei, né? Aqui seria uma saída. E, por fim, a aplicação de volumes. Quer dizer, eu acho que segunda-feira eu já estou terminando esse. Eu acho que quarta-feira da próxima semana a gente já está discutindo os exercícios, né? Já para a nossa avaliação. E é isso, tá? Eu acho que hoje deu para esclarecer a ideia, principalmente a nível operacional, né? Eu acho que com alguns exemplos que eu exibi aqui, né? Eu acho que já deu para visualizar como é que a coisa funciona, eu acho. Então é isso. É um pouco comum mesmo, né? As primeiras aulas de integrais é meio esquisito, assim, tem essa confusão, né? Parece, tabelas se parecem, mas aí quando a gente vai resolvendo alguns, aí vai ficando, né, mais pé no chão, assim. É que bom que você tem dúvidas, né? Aí só são 6 exercícios, quer dizer, também vai ser bem rápido aqui essa correção. Mas você quer tirar agora, não? Quer questionar agora? Não, é você quem sabe. Eu sim. Sim, tá me escutando? Tá, né? Sim, eu estou ouvindo. No Teorema 2 eu fiquei bugado assim. Ainda eu entendi aquilo que o senhor falou, que a gente tinha que botar a constante, porque a gente tem a primitiva, então vai ser infinitas funções lá.
Mas eu não entendi muito bem a noção do que é a função primitiva, né? Sim. Eu não entendi muito bem. E junto a isso, eu não entendi. Eu buguei um pouco nesse Teorema 2. Não na demonstração, mas. Na É, ideia dele. sim. Ok. Vamos voltar lá nele. Tá. Sim, e ainda tá Então, gravando. tá? Ah, tá.